Vamos começar com a oração. Pai bendito, é com alegria, é com gratidão, é com temor e tremor que nós estamos aqui na sua presença. Nos ensine, Pai, a ser seus filhos fiéis e santos, agradáveis ao Senhor em todas as coisas. Abençoe agora o nosso estudo, para que aprendamos a compartilhar a sua palavra com todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu mencionei sobre o Evangelho de Mateus. Mateus é o livro do povo de Deus, que pratica a justiça de Deus. Não deixe passar ninguém falar com você que, por exemplo, o Sermão do Monte é o grande ideal que ninguém consegue praticar. Deus não nos dá ideal, Deus nos dá mandamentos simples. Primeiro João capítulo 5, eu escrevi versículo 3. Diz que os mandamentos de Deus não são penosos, eu acho que é Almeida, não são pesados, eu acho que ele bem diz, e a nova tradução na linguagem de hoje diz, não são difíceis de obedecer. Isso mesmo. Quem complica é o ser humano. O que é complicado são as tradições, teologias, ensinamentos das religiões. O plano de Deus é simples demais, simples demais. E até na igreja de Deus nós estamos complicando as coisas. Não deve ser assim. Deus não nos deu um ideal, Deus nos deu algo prático e praticável. Um exemplo. Abra a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 48. Mateus 5, versículo 48. Olha como as pessoas abusam a palavra de Deus e tiram textos fora dos seus contextos. Agora, as nossas versões não nos ajudam aqui nesse texto quase em nada. Mateus 5, 48. Alguém leia para nós bem, por favor. Portanto, seja vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Você consegue fazer isso? Não. Você consegue? Alguém consegue? Quem não consegue fazer isso está perdido eternamente. Um amigo meu, nós estávamos falando a respeito de obedecer os mandamentos, daí ele falou assim, eu consigo amar a Cristo acima de todas as coisas. Ok? Uhum. Sim. É verdade. Eu falei essa frase aí para chocar vocês. Eu consegui? Ok. Consegui? Porque esse texto não diz o que nós achamos que ela diz. Primeiro, é problema de tradução. E problema de uso nosso de termos religiosos que não significam, no nosso uso, a mesma coisa que significam na Bíblia. Igreja é uma palavra abusada hoje em dia. Denominação não é igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Batismo. O que o pessoal chama de batismo não tem nada a ver com a imersão na água para a remissão do pecado. Não tem. Perfeito. A palavra perfeito, como nós usamos, não tem nada a ver com a palavra perfeito dentro da Bíblia. Como é que nós usamos a palavra perfeito? A gente fala, ninguém é perfeito, né? O que nós queremos dizer com isso? Sem pecado. Ninguém está sem pecado. Nisso nós temos razão. Somente Jesus estava sem pecado. Todos pecamos. Tiago diz, capítulo 3, todos tropeçamos muito também. Especialmente no uso da língua. Já tropeçou no uso da língua? Quem não tropeçou, não?
a Bíblia não usa a palavra perfeito no sentido de estar sem pecado. Por exemplo, Hebreus 3 disse que Jesus tinha que se tornar perfeito para ser o nosso sacrifício. Como assim? Jesus não era perfeito desde o início? Sim. Sim, no sentido de não ter pecado na vida dele. Mas perfeito, a palavra perfeito no Novo Testamento significa o quê? Maduro, completo. Jesus tinha que se adequar nessa vida, passando por todos os sofrimentos e dificuldades, para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso sacrifício. Então, ele tinha que aprender essas coisas durante a sua vida. Aí ele se tornou adequado, perfeito, completo, para ser o nosso sacrifício. Adão, Fala. você falou disso, obrigado pelo comentário também. Essa semana eu automaticamente, o Espírito Santo, ele automaticamente, nós somos imperfeitos. Cristo é perfeito. Mas eu peguei uma situação, uma situação familiar, eu peguei no pensar, no falar e tive que ir direto falar do Senhor que não é poder sentir. Irmão, eu fiz isso. Exatamente. O que diz 1 João capítulo 1, versículo 7? Se andarmos na luz, andar na luz é obedecer totalmente a Jesus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós fazemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Mas vem cá, se andar na luz e ser perfeito significa não ter pecado, como é que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado? Então, andar na luz não significa andar sem pecar, sem tropeçar. Significa que nós temos o nosso alvo, que nós estamos obedecendo, que nós estamos nos esforçando ao máximo. Isso sim, não significa que nós nos tornamos pessoas sem pecado nesta vida. O que João disse é que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. É mentiroso. Então, o importante é nos corrigir, nos arrepender, acertar, continuar andando na luz. Agora, Mateus capítulo 5, voltando para aquela palavra perfeito. Sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celestial. É mandamento de Jesus. É um imperativo de Jesus. Qual é o contexto? O contexto é amor por todas as pessoas. Pelos bons e os maus, os justos e os injustos, porque Deus manda chuva para todo mundo. Deus ama todas as pessoas. E Ele quer salvar todas as pessoas. Então, seja o seu amor tão completo, tão abrangente, como é o amor de Deus. Você tem que amar seus inimigos como Deus ama os inimigos. É isso que acontece. Você pode fazer isso? Pode, deve. Isso sim. Agora, eu nunca ouvi um sermão sobre Mateus 5, versículo 48. Viu? Nunca. Por que ninguém prega isso? Porque, primeiro, as pessoas mal entendem. Não leem o versículo dentro do seu contexto. E não estudam. Não estudam. Então, eu falo isso para dizer o seguinte: não permita que ninguém fale para vocês, até dentro da igreja, porque estão falando isso, está escrito, eu tenho prova disso, pessoas estão dizendo, Jesus nos apresenta um ideal. O que é o ideal? É algo impossível de viver. Então, conte com a bondade de Deus para salvar. Então, se esse mandamento não agrada a vocês, fique tranquilo, conte com a bondade de Deus. Uma vez que você começa aí e você deixa uma brecha para isso, vale tudo. Você pode jogar fora qualquer mandamento de Deus nessa base. Acabou a ideia da restauração da igreja de Deus. Acabou. Se nós entendemos bem o que isso significa. As pessoas falando isso
significam. Eu mencionei 30 anos, não mais, 38 anos atrás, eu tinha talvez o maior pastor batista do Rio de Janeiro falar a mesma coisa comigo sobre o Sermão do Monte. Eu perguntei para ele, e o Sermão do Monte? Vamos lá que ele é o ideal. Agora nós temos irmãos nossos falando a mesma coisa. Isso é doutrina denominacional. Sejamos perfeitos, sejamos completos, sejamos maduros, sejamos abrangentes no nosso amor para com todas as pessoas. E uma parte desse amor para com as pessoas é conduzir as pessoas para a salvação. Vamos fazer o bem, vamos fazer o bem. Qual é o maior bem que você pode fazer para as pessoas? Dando para eles o caminho para a vida eterna. Qualquer outro bem que você pode fazer, um dia vai se desfazer, vai acabar nessa terra. O bem que você faz para as pessoas, para mostrar às pessoas o caminho do Senhor até a vida eterna, esse bem vai ser eterno. É o maior bem de todos. Então, vamos ver. Número 3. Estamos aqui enfatizando o que Deus dá, o que Deus faz primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que Deus faz, Ele faz antes. E depois Ele espera de nós a reação correta. Então, número 3. Deus dá o seu Filho. Na Bíblia se usa muito o que hoje é chamado quiasmo. Quiasmo é uma palavra para dizer o seguinte: tem muita repetição na Bíblia, no mesmo texto, e só que essa repetição é assim: A, B, C, e depois repete em ordem inversa, B, A. Assim eles conseguiam lembrar melhor as coisas. A gente é mais sequencial, né? A, B, C, D, E, F. Eles não. A, B, C, D, A. Ponto A no início, ponto A no final. Segundo ponto B é o penúltimo, segundo ponto B. Ponto C no meio. Agora, pode estender isso para muitos pontos, para poucos pontos. Um versículo só funciona assim. Às vezes, um livro inteiro funciona assim, dentro da Bíblia. Chamado quiasmo. Uma repetição espelhada. Ok? Por que eu falo isso? Número 3 é meu ponto. É meu ponto aqui do meio. Verso de 5. Onde eu estou centrando? Eu estou seguindo por Efésios 4, viu, gente? Lembra aquelas coisas, 7 coisas da unidade dos cristãos? Sabe qual é o ponto do meio? Um só Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Último ponto, fala de Deus Pai. No meio também fala um só Espírito, uma só revelação da parte do Espírito, um só poder para a nossa fé. Nem no meio tem um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Tudo vive em torno dele. Então, coloquei Jesus aqui de uma forma feliz. Jesus está no meio. Deus dá o seu Filho. João capítulo 3, versículo 16. Se você morasse em São José e participasse da congregação com o Paulo César, poderia até correr risco aí de ficar cansado de ouvir ele falar tanto de João 3, versículo 16. Ele tem a pregação hoje de manhã, lá na Zona Sul de São José. Eu garanto que ele vai citar João 3, versículo 16. Né? Você vai trabalhar na academia dele, a senha para pegar o Wi-Fi é João 3, versículo 16. Já vou te falando a senha, tá? Ele adora esse versículo, com razão, porque é o resumo maravilhoso do plano de Deus. E no meio do resumo é Jesus. João 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João gosta de usar palavras com duplo sentido. Por exemplo, capítulo 3, ele vai falar para Nicodemos que você tem que nascer de novo. Aí hoje quem NVI tem uma nota de rodapé que diz também significa nascer de cima. Oh, que bela dupla, não é? Você tem que nascer de novo de cima. Quer dizer, coisa do céu, que Deus opera na nossa vida. Aqui também, Deus amou tanto, tanto. Essa palavra tanto, e vai variar dentro das versões. Significa ao extremo, em termos de quantidade, o significa de tal maneira. É dessa maneira que Deus amou o mundo, entregando, dando seu filho unigênito. Tem duplo sentido aqui. Então, as versões têm que optar por uma ou outra opção. Então, às vezes, essa versão vai dizer Deus amou tanto. Outras versões vão colocar Deus amou dessa maneira, de tal maneira, o mundo. Então, as duas coisas, na verdade. Porque João é claro de usar palavras com duplo sentido. Foi assim que Deus amou. Ele enviou e ele viu. Foi a demonstração máxima do amor de Deus. Sacrificou parte de si. Então, Jesus está no meio do plano de Deus. Esse texto famoso. Agora, caso alguém fale para você que isso é só o que você precisa saber, e só vai ser um evangélico que vai te falar isso, que só precisa crer para a vida da salvação, primeiro precisamos reconhecer que nem toda passagem vai falar tudo que a gente precisa saber a respeito disso. Aqui é um resumo. Agora nós podemos ver, dentro do próprio contexto, que é fé e mais alguma coisa. Vamos ver no final do capítulo, versículo 16. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não foi isso que ele falou no versículo 16? É isso mesmo. Ponto. Vamos embora. Podemos parar agora. Não. Tem mais. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui dá um pouco de, nessa versão, um pouco de interpretação, é uma palavra simples, desobedece. Não obedece. Está vendo o contraste que faz? Se você crê, você tem vida. Você não vai ter vida se você não... Ele não usa a palavra crer. Ele usa a palavra desobedecer. Então, você pode fazer uma equivalência entre fé e obediência. Agora, a Bíblia ensina isso por todos os lados. Por todos os lados. Hebreus 5, versículo 9, por exemplo. Cristo se tornou o autor ou a ponte da salvação. Qual salvação? O pessoal gosta muito, né? Os evangélicos gostam de pegar a palavra salvação, mas isso não significa salvação eterna. Hebreus 5, versículo 9 diz, com todas as letras, salvação eterna. Para quem? Quem é que Jesus vai ensinar? Vai salvar eternamente? Quem é? A todos os que têm fé. Não é o que diz o texto. A todos os que lhe obedecem. Obediência é necessária para ter a vida eterna e salvação eterna. Eu não me lembro se eu coloquei aqui 1 Pedro. Sim, está aqui pela frente, aí não vou entrar agora. Depois eu me falo mais sobre isso. Mas Jesus está no meio. A fé tem que ter conteúdo. Quantas vezes alguém já falou para mim, provavelmente para você também, algo assim, o importante, uma citação, o importante é acreditar em alguma coisa. Alguém já falou isso para você?
Talvez só quando eu morava em Minas que eu ouvia isso. Aqui também se fala. O importante é um daqueles chavões aí que é tudo mentira. Né? É tudo mentira. O importante é você crer ou acreditar em alguma coisa. Olha, essa frase vai te mandar direto para o inferno. A sua fé tem que estar em Jesus e na sua palavra. Sem isso, você não tem chance. Você não tem chance. O Chavão também, né? Tinha um amigo aí que falava sempre, né? Importa que a gente tenha saúde, né? O resto é um beleza. Saúde é a coisa principal. Não é. Eu gosto de ter saúde. Eu graças a Deus por ter saúde. A saúde eu não tenho, mas não é o principal. O principal é você ter saúde espiritual. É você ter a salvação eterna. Isso é que vale. Você sabe que você falou isso aí, eu fiquei pensando que às vezes a gente, esses grupos que a gente tem ensinado, passa meses falando sobre a ideia de obediência, etc. Então no final a pessoa fala assim, o importante é ter Jesus no coração. O importante é ter fé. Então claro, talvez lá na frente as pessoas possam repensar isso. Mas de fato é uma coisa assim, e é frustrante. A gente está terminando um estudo agora, semana que passou, que basicamente, não, mas o importante é que a gente ama Jesus e está bem com Ele, e tem fé nele e tal. Quando fala da ideia de assim, obediência. E esse texto de João 3, ele mostra uma coisa que hoje em dia é muito não falado, né? Hoje em dia parece que o único atributo de Deus é amor. E o amor permissivo. Então, quando fala aquele que não aceita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Hoje em dia, falar da ira de Deus, que ele é irado, e quem não aceita ele vai permanecer debaixo dessa ira, é uma coisa muito impopular, não aceita. Verdade, obrigado pelo comentário. Justamente. E a gente pode assim jogar um monte de textos bíblicos mostrando esse erro. Não é Jeremias capítulo 17 que diz aí que o coração acima de todas as coisas é o quê? Enganosa. Se você seguir o seu coração, vai errar. Vai errar, porque é algo humano. Então, a gente precisa não ouvir o coração. Eu cito muitas vezes aquele filme Guerra nas Estrelas, né? Onde tinha uma pessoa lá, a pessoa diz, eu não sei sobre isso, sobre aquilo, aí o Jedi falou assim, né? O que diz o seu coração? É muito bonito para um filme. É desastroso. Se você pensa uma coisa, o que é a realidade é outra. Né? Eles lembraram de um colega de trabalho, já estou mais de 2 anos evangelizando. Ele está super voltado para a parte material, para trabalhar e ganhar dinheiro. Aí eu estou falando com ele, né, sobre essa parte espiritual, e você falou sobre a justiça de Deus. Sim. Então, quando eu falei para ele no batismo, ele correu de mim. Ele não quer batismo. Ele falou, não, eu estou com Deus, eu estou bem. Ele já correu. Aí quando eu falei da justiça, eu falei, olha, aproveita hoje, o Senhor é nosso. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas Ele vem como juiz. E Ele ficou comigo. Agora Ele está correndo mais ainda. Pois é. Se tiver coragem de falar para Ele, agora está difícil. Está difícil. 1 João, olha 1 João. 1 João contém. Aí, como é que chama aí? Eu sempre esqueço isso aí. Quando você tem 2 estrelas que giram em torno uma da outra, estrela gêmea, alguma coisa assim. Preciso verificar com o irmão Lucas lá de São Bernardo do Campo, né? Ele gosta, né, da estrela gêmea em 1 João. As pessoas querem chegar lá para capítulo 4, que diz 2 vezes, Deus é amor. Versículo 8, versículo 15. Deus é amor. Mas antes de você chegar para o capítulo 4, você tem que passar pelo primeiro capítulo
Eu vou escrever versículo 5 que diz o quê? Deus é luz. Que é luz, é verdade, justiça, santidade, encapsula assim toda essa parte de Deus que fala da sua natureza, da sua pureza, da sua santidade. Temos que ter as duas coisas. E a religião humana acaba assim, correndo indo aos extremos. Antigamente, eu ouvia muita gente em Belo Horizonte falar assim, eu fui criado dentro de um contexto religioso severo. A pessoa falava, Deus vai castigar você. Aí as pessoas correm para o outro extremo, Deus é amor, paciência, cheiro de graça. Muitas duas coisas. Onde é que eu estou? Romanos 10 agora. Romanos 10. É para terminar às 11h30. Então eu tenho, no meu relógio, tenho 17 minutos. Romanos, capítulo 10. Mais uma vez aqui, Paulo falando no meio da carta de Romanos a respeito dos gentios. Ele mostrou que todo mundo é pecador. Ele mostrou que o povo de Israel tinha sido rejeitado por Deus. Porque o povo rejeitou a Deus. Então o povo foi cortado fora. E os gentios foram enxertados dentro da grande árvore de Deus. Mas Paulo dá um aviso. Parece que em Roma, centro, capital do poder humano, onde que tinha praticamente assim, pagãos, tinha judeu também, tinha uma mistura lá. Parece que em Roma, naquela congregação ou congregações, os gentios estavam se orgulhando. Os judeus para fora, nós estamos. Paulo vai dizer, gente, cuidado. Da mesma forma que ele cortou os judeus, ele corta você fora também. Se você não tem atitude correta quanto a misericórdia de Deus está com você. Então, o homem coitado, ele nos criou como um único povo, judeu e gentio. O livro de Atos vai, assim, fazendo essa transição também. Também. Romanos 10. No meio dessa conversa, alguém disse que o livro de Romanos, o ponto principal, capítulos 9 a 11, é o centro do livro. A gente adora capítulo 8, a gente adora capítulo 12, mas a gente pula do capítulo 8 para o capítulo 12. E de repente, capítulos 9 a 11, sobre o papel de Israel enquanto Deus, é o ponto principal dele, mais uma vez, no livro em forma de quiasmo. Né? Vai, Romanos 12. Isto é, 10, versículos 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, aqui já há um quiasmo. Versículo 9. Confissão e fé. Versículo 10. Fé e confissão. Está vendo como ele inverteu? Fé e confissão é um quiasmo. Isso que é quiasmo. É uma repetição invertida. Se a gente tivesse tempo, eu ia te mostrar outra aí em Mateus 6, eu acho que é versículo 24, se não me engano. Coisa mais interessante. Explica um monte de coisa também para a gente aí, quando a gente tem um pouco de confusão. Bem, o ponto principal aqui. Jesus é Filho de Deus, é Senhor e Salvador. E eu tenho que confessar Jesus, que Ele é tudo isso. Não adianta dizer que Jesus é Senhor. Lembra Jesus, em Mateus 7, 21?
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia, muita gente vai me dizer, mas Senhor, Senhor, olha tudo que nós fizemos, e eu vou dizer para vocês, vão embora daqui. Vocês que praticam o mal, nunca conheci vocês. Pessoas religiosas que usavam o nome de Jesus, que faziam boas obras, e Jesus diz, nunca conheci vocês. Lucas 6, versículo 46, Jesus diz, porque vocês... Isso é uma pergunta retórica, né? A resposta já é óbvia. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Não é da boca para fora. É mostrar que Jesus é de fato meu Senhor, porque eu obedeço. Ele ser Senhor significa que nós somos obrigados a obedecê-lo. É isso que significa ele ser nosso Senhor. No batismo, se faz essa confissão. Era a prática desde o início. Batizou, antes de batizar, é falar. Nunca esqueça. Quando o irmão Jorge do Santo morava naquela época, eu acho, ainda em São José, quando batizou o filho dele, Daniel, fez lá em Taubaté, lá no clube militar, ensina lá no clube. O Daniel agora vai palestrar no próximo festival, no ano que vem. O Daniel agora é grandão, né, casado. A gente convida vocês aí para participar, né, no fim de semana da festival em janeiro, né, no acampamento lá. Mas eu lembro do Jorge perguntando o Daniel para ele fazer a confissão. Ele levou 10 minutos fazendo perguntas para Daniel confessar, e confessava. Mas ele fez um monte de perguntas. Você promete obedecer e ser fiel sempre na sua vida? Né? Ele fiquei admirado. Gostei. Porque geralmente a gente pergunta assim, você crê que Jesus é Filho de Deus, Senhor e Salvador? Creio, vamos batizá-lo. Também resolve. Mas tem que ser feito. E naquele primeiro momento, é uma confissão de vida. É o primeiro de muitas. A primeira confissão de muitas. E essa confissão é sinônimo de pregação. É sinônimo de ensino da palavra de Deus para as outras pessoas. Estou abrindo eu acho que isso já é parêntese, vou abrir dupla parêntese. Nunca fale com alguém sobre as coisas de Deus sem a Bíblia aberta, porque é só a sua opinião contra a opinião do outro, na cabeça da outra pessoa. Você pode falar um monte, mas mostre que eu estou lendo da Bíblia Sagrada. Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse, João disse. Abra sua Bíblia, não somente para estudar, mas também para mostrar o caminho. Jesus. Precisamos sempre enfatizar que Jesus veio fazer o que nós não podíamos fazer. Nós éramos fracos, incapazes de nos salvar. Jesus morreu em nosso lugar, como substituto. Eu mereci morrer na cruz. Eu mereci o sofrimento. Eu mereci o castigo. Eu era culpado. E Jesus assumiu toda a minha culpa, todo o meu sofrimento. Como é que ele conseguiu fazer isso dentro daquelas poucas horas de cruz? Aí você pergunta a Deus depois, eu não sei, mas Deus ficou satisfeito com o sacrifício dele. O que foi que Jesus disse? A gente até, nós roubamos, né, um hino lá dos evangélicos, eu acho que até dos pentecostais, né? Eloi, Eloi, sabatando. Meu Deus, por que? Salmo 22, né?
Por que me abandonaste? Jesus ficou privado da presença gloriosa do Pai. Tudo deve nos levar a nos conduzir de volta para a cruz de Jesus. 1 João 2, versículos 1 e 2, Jesus é o que? Nossa propiciação. Essa palavra é usada poucas vezes no Novo Testamento, 2 vezes no João. Mas é uma palavra que a gente precisa conhecer muito bem. Porque fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e afasta a ira de Deus em relação a nós. Precisamos dessa palavra. E nós mencionamos, 1 João capítulo 1, versículo 7, está por todo lugar. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. O batismo é comparado a uma lavagem. Uma lavagem. Atos 22, versículo 16, Ananias falando para Saulo, agora por que você está demorando? Levante-se. Seja imerso. Lavando os seus pecados. Não tem nada na água, a gente sabe disso. O que está dentro da água é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que corre lá na cruz, que é aplicado à minha alma naquele momento, isso ocorre na mente de Deus. Não é um ato físico de purificação, mas é no ato físico que Deus resolve fazer isso, que Ele disse, eu vou te perdoar, eu vou te purificar nesse ato, nesse momento. Então, Ele ligou uma coisa com a outra. Ai daquele que separa as coisas. Então, precisamos enfatizar sempre isso. E a pergunta no final do ponto 3, você dirá, agora e daqui para frente, que somente Jesus é Senhor e Salvador. Agora, os nossos amigos evangélicos, numa tentativa de fugir da necessidade da obediência, sabe o que fazem? Falam de Jesus como Salvador e Senhor. Não Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Mas essa ordem é importante, você vai encontrar essa ordem 3 vezes na carta de 2 Pedro. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para ele ser seu Salvador, ele tem que ser primeiro o seu Senhor. É isso. Mas os evangélicos vão inverter essa ordem. E é propósito. Não é acidente. Acontece demais. Porque a doutrina deles, a doutrina protestante, luterana, que prega a salvação pela fé, somente nem permite a ideia de obedecer Jesus você salvo. Eles vão ler a Bíblia toda cego. Lembra Paulo falando sobre os judeus, quando liam a lei de Moisés, que ficavam indo com o véu, no seu entendimento? Assim são os protestantes. Se você consegue quebrar essa compreensão, mostrar o erro dessa compreensão, você já ganhou a batalha. Praticamente. Então, o ponto de foco tem que ser nesse ponto, quando você trabalha com o Evangelho, e mostrar que obediência não é obra de mérito. NVI, Romanos 3, por exemplo, vai traduzir obras como obediência. Eu acho que umas 2 ou 3 vezes, no final de Romanos 3. Porque nem os cabeças deles entendem a diferença entre obras e obediência. Não entendem. A Bíblia, sim, faz uma distinção. Eu tenho que estar correndo. Número 4. Deus dá a salvação eterna. Eu vou focar aqui em 1 Pedro 1, versículo 22. Eu tenho 1 minuto para cada ponto aqui agora. 1 Pedro 1, versículo 22. Uma frase assim que deixa a gente estarrecido. Pela obediência à verdade, vocês purificaram as suas almas.
Essa é eu quero ser perdoado, eu quero tirar os meus pecados, eu quero ser purificado dos meus pecados. Como é que eu vou fazer isso? Não, Deus faz um grande lá. Só agora que eu estou reclamando. Aí é Nova Almeida atualizada, né? A versão, eu acho. Tendo purificado, porque isso não é nem o ponto principal. O ponto principal é que, com vistas ao amor fraternal ofendido, amem intensamente uns aos outros. O foco é, você foi purificado, essa frase, com vistas, é literalmente para. Sabe por que você foi purificado dos seus pecados? Para viver em comunhão, para viver o amor fraternal. Para receber e para mostrar o amor fraternal, porque nós somos família da fé. O que o mundo mais procura está aqui. E nós temos irmãos aí que vêm tomar a ceia, passam fora, só aparecem no outro domingo. Aqui é tudo que o mundo procura. Relacionamentos, comunhão, amor fraternal, propósito, ajuda. Tudo está aqui no nosso meio. Precisamos valorizar cada vez mais a família da fé. Porque nós fomos salvos para isso, para viver em comunhão, para viver o amor fraternal, para viver com Deus como nosso Pai e entre os nossos irmãos da fé. Família física é complicado. Não importa assim, qual a família. Família física é complicado. Aqui nós temos a condição de viver uma simplicidade, uma transparência. Por isso Paulo fica falando lá, gente, falem a verdade uns com os outros. Não mentem. Não façam isso. Deus da salvação eterna. Então, é o ponto onde nós queremos levar a pessoa para dizer, onde é que o que eu faço para receber essa salvação eterna? É na imersão. Na imersão na água, para receber o perdão dos pecados. Quando você tira os pecados da sua vida, você é devolvido à presença de Deus, você tem a esperança da vida eterna, você está em Cristo, onde estão todas as bênçãos espirituais. É isso. Ok. Eu falei sobre a família da fé. Quem é essa família da fé? Muita confusão aqui. Eu vou aqui no grupo na esquina porque é perto de casa. Eu acho que estou ficando velho agora, suficiente, que eu estou colocando todos os pisos, né? Todos os pingos nos is. Né? Se isso ofende alguém, não é a minha intenção. Mas de repente, se eu te ofendo, isso causa em vocês a reconsiderar a sua postura perante a Deus, então seja ofendido. Porque eu quero que você fique com Deus e que você valorize a verdade das Escrituras. O lugar aqui na esquina não vai para o céu. Não vai, porque não está obedecendo ao Senhor. Então, eu tenho aqui, primeiro, a família da fé é o povo de Deus que faz o quê? Que obedece a todos os mandamentos de Cristo. Pode repetir o versículo 20. Última palavra de Jesus. Último, aqui no Evangelho de Mateus. Obedeça tudo que eu ordeno a você. A família da fé é a igreja única que Jesus estabeleceu, e não uma denominação. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Igreja de quem? Jesus. Quantas igrejas? Uma. Então, lá não é uma igreja batista, não, porque igreja não é no sentido da Bíblia, é a denominação batista. Não chame de denominação, irmãos, aqui,
Não chame de denominação uma denominação de igreja, porque não é. Está vendo como eles estão determinando o nosso uso das palavras bíblicas? Igreja nesse sentido, não é. Não é. E o batismo é um ritual denominacional praticado por quase todos os quáqueros, né? Não tem batismo, né? Qualquer forma. Mas quase todos os outros grupos têm alguma forma, algum ritual que eles chamam de batismo. Um batismo em nome de Jesus Cristo, conforme ele mandou fazer. Não é batismo, não. Então, a família da fé, a igreja é a única que Jesus estabeleceu. Também, ponto 3 aqui, Deus da família da fé é composta de santos e fiéis irmãos em Cristo. Nós temos irmãos que não são santos, que não são fiéis ao Evangelho. João disse, esse pessoal que estava perturbando vocês, saíram para fora, porque eles não pertenciam ao nosso mundo. Tem gente que vem aqui, tem gente que surge no nosso meio. Atos 20, Paulo diz que entre o presbitério vão surgir pessoas querendo arrastar os fiéis para longe. Quando a pessoa começa a ensinar falsa doutrina, que a imoralidade já não pertence ao nosso meio. E precisamos ser muito claros quando muito claros. Então precisamos ajudar a pessoa a entender as diferenças. Não é qualquer lugar que bota lá uma placa que diz igreja, que seja, de fato, igreja. Não é. Que é a igreja de Cristo denominação, e não como igreja. A prova está em experimentar se segue de fato a verdade. Qual é o nome que Deus dá ao seu povo? Tem um nome só: cristão. Na Antioquia eles eram chamados de cristãos. Por quê? Porque tinha ensino, tinha unidade, judeu e gentio, tinha evangelismo. Foi nesse momento, pela primeira vez, que Deus chamou o povo dele, o povo de Jesus, de cristãos. Porque agora nós temos um grupo que realmente está mostrando todas as características que Deus queria. Nem Jerusalém recebeu o nome de cristão. Antioquia assim, e a partir desse momento. Agripa entendeu. Quando Paulo pregou para ele, em Atos 26, versículo 28, Paulo pregou, nem defendeu ele próprio, ele pregou Jesus. Agripa falou, olha, há pouco tempo você queria me tornar cristão, né, Paulo? Ele entendeu. Paulo disse, bem que eu gostaria que todo mundo aqui fosse que nem eu, menos as minhas correntes, convertido a Jesus. 1 Pedro 4, versículo 16, diz o quê? Nós devemos gloriar em qual nome? O nome de Cristo. Vamos sofrer com esse nome. Não como ladrão, não como assassino, não como malfeitor, mas se você é perseguido por ser cristão, glorie-se nesse nome de Cristo. Isso sim, é o único lugar no Novo Testamento que nos dá nome. Vocês são pessoas inteligentes. Você tem culpa. Você tem mente. Deus te deu como pensar, avaliar, dar as coisas. Deus quer que você, irmãos, use o que vocês têm para que as possibilidades sejam não quase infinitas, mas realmente infinitas. Porque quando Deus está trabalhando por meio de vocês para trazer os frutos do reino e apresentar a Ele, de fato, as possibilidades, serão infinitas. Porque infinito é o nosso Deus.
Quero nos abençoe.